ultrapassou os limites. Rapidamente, abre sua Bíblia no livro de 2 Reis. Glória a Deus. 5 e o versículo 14. Aleluia, Jesus. O goleiro de não me acompanha, porque são três passagens bíblicas que eu quero citar, para chegar a uma conclusão. Amém? Eu queria que você ficasse de pé em respeito à leitura da palavra do Senhor para a gente ler. 2 Reis 5, o versículo 14. A seguir. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tomou se tornou como carne de um menino, e ficou purificado. A respeito de Naamã, teve a cura da sua lepra. Agora, rapidamente, a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8. Mateus 8, versículo 2, 3 e 4. Vamos lá? E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Marcos 17, Lucas 17. Deixa eu encontrar aqui. Versículo Lucas 17, 11. Evangelho de São Lucas 17, 11. Amém? Amém. Me achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então eu vou dizer misericórdia que eu acabei de encontrar também. Vamos lá. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, pararam longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Até aqui, pode se assentar. Bendito é Deus. Estamos diante da tua casa, meu Pai, meu Senhor, para, ó Pai amado, ler a tua palavra e transmitir para a tua igreja. Nos abençoa, nos ajuda, em nome de Jesus. Amados irmãos, temos aqui vários pontos onde a Bíblia nos mostra várias curas da lepra. A lepra é uma doença contagiosa que pega facilmente em qualquer pessoa, numa distância de 10 a 20, 30 metros. Eu estou falando da lepra física. Acontece que pela Bíblia, no tempo do Antigo Testamento, nós podemos ver que não existia, aí na medicina não existia uma medicação que tivesse cura para a lepra. A lepra, ela chega devagar nas pessoas, vem através do vento, vem através do toque. É uma doença contagiosa que pegava à distância. Portanto, naquela época, quem
quem tinha essa doença morreria com ela, a não ser que recebesse um milagre, a não ser que um homem de Deus, um profeta, fizesse um milagre, assim como Eliseu fez com Naamã. Pois muito bem, no tempo de Jesus também da mesma forma, os judeus tinham por costume de apedrejar as pessoas que eram leprosas, tal quanto a uma mulher adúltera. Mas o que eu quero dizer para a igreja é que esses 3 pontos de lepra, temos a comparação, podemos comparar com o pecado de hoje. Porque a lepra, ela vem de mansinho, ela vem devagar, às vezes você nem dá tempo de saber que você está com essa lepra física, e ela vai se infiltrando no seu corpo, o microfone está falhando, e ela vai se infiltrando no seu corpo de uma forma, quando você percebe, ela tem que tomar todo o seu corpo. É uma doença que assusta e afasta você das pessoas. A casa que tinha um leproso naquela época, ele ficaria isolado, simplesmente uma pessoa era destinada a alimentá-lo e a cuidar de si, se tiver, senão morreria sozinho, abandonado, porque a medicina não tinha ainda conseguido descobrir uma doença, uma medicação que pudesse curar a lepra. Nós vemos aqui que Jesus Cristo, saindo de Nazaré, foi até o mar da Galileia e vindo em direção a Jerusalém. Em uma aldeia se aproximaram 10 leprosos. Imagina você a vontade que essas pessoas tinham de se livrar desta doença chamada lepra. Ora, olhando o gráfico do estado de Israel, percebemos que aproximadamente são 400 quilômetros do mar da Galileia até Jerusalém, aonde Jesus vinha. Mas ele saiu de Nazaré, ele foi até Galileia, e entre Samaria e a Galileia, em uma aldeia ele parou para atender o pedido de 10 leprosos que buscavam esta cura. E eles conseguiram, mas perceba que nenhum leproso se aproximaria daquela pessoa que tinha a intenção de curá-lo. Eles ficariam à distância, eles não se aproximavam, eles não tocavam. Quando Naamã foi indicado para que fosse até Eliseu, ele esperava uma outra recepção do profeta de Deus. Ele esperava que o profeta o tocasse, o apalpasse e fizesse qualquer coisa ali para sanar a sua lepra. Mas o que Naamã não sabia é que diante do seu poder, diante da sua riqueza, da sua autoridade, ele tinha que se render ao milagre. E para se render ao milagre, você tem que obedecer às regras do nosso Deus. Aleluia. E a regra que tinha para Naamã era essa. O profeta falava para ele: você vai ter que ir, não uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, nem seis. Na 7ª vez que você vai receber a sua cura. E ele questionou, e ele murmurou por causa desse tratamento. Mas era assim que ele tinha que receber, porque o profeta recebia a autoridade do Senhor dos Exércitos. E como ele não acreditava que existia Deus em Israel, só após a sua cura, só após mergulhar no rio Jordão, que era um rio poluído, imagina tipo o nosso rio Tietê, e ele ainda comentou: tem tantos rios mais cristalinos, com águas melhores, por que eu tenho que mergulhar no Jordão, que é um rio de água
Mas era ali que Deus tinha a cura para muitas vezes, na igreja, você recebe a palavra de Deus, dizendo, faça por ali, não vá por aqui. E muitas vezes a gente desobedece, não fazendo aquilo que Deus manda, Deus orienta. E questionamos ainda, mas pagamos o preço. Aquele leproso, quando Jesus descia do monte, a mesma coisa. Ele nem poderia ficar entre a multidão, porque se os judeus soubessem que ele era um leproso, ele seria apedrejado. Mas ele falou para Jesus, eu quero, mas de longe, eu quero a minha cura, eu quero a minha bênção. E recebeu. Da mesma forma, foram os 10 leprosos. Eles, num alarido, num grande barulho, estavam de longe. Imagine você que do mar da Galileia até Jerusalém, 400 quilômetros. Do mar da Galileia até Samaria, essa aldeia, entre uma cidade e outra, aproximadamente 175 a 200 quilômetros, eu calculo, como daqui em Campinas. Olha o sacrifício quando a pessoa quer receber uma bênção. Eles não mediram esforço. Daqui em Campinas, eles teriam que andar para encontrar com Jesus, para escutar dele essas palavras. Acredite que vocês serão curados. E a cura, irmão, foi coletivo, foi os 10. Mas muitas vezes o que aconteceu com os 10 leprosos acontece nas igrejas no dia de hoje. Você recebe a sua bênção, você recebe a cura de uma lepra. Não estou falando de uma lepra física, eu estou falando de uma lepra espiritual, estou falando de uma lepra de saúde, uma lepra de uma porta de emprego, uma lepra de um problema financeiro que você tem. Você recebe a bênção e não é capaz, quando o pastor abre a oportunidade para você dar um testemunho, para você agradecer, você fica na timidez do inimigo, sentado no seu banco e não vem agradecer, como aconteceu com aqueles 9 leprosos que não voltaram. E assim como Jesus cobrou daqueles 9 que não voltaram, a mesma coisa acontece hoje. Você pode não escutar a voz do mestre. Aonde estão os 9? Não foram 10? Porque só esse samaritano voltou. Aleluia. Acontece as mesmas coisas de hoje. Ao receber uma bênção, ao você receber aquilo que você está pedindo, você fez uma campanha, ficou a semana inteira, ficou 15 dias, um mês, acabou a campanha, e você não recebeu, você já sai procurando. Eu quero dizer para você, Abraão esperou 25 anos, sendo um homem de uma idade avançada, com apenas 100 anos de idade, ele conseguiu gerar o filho da promessa. Esperou 25 anos. A gente faz uma campanha e 8, 10 dias não recebe a bênção, já está procurando e vai procurar uma outra igreja. Só que a bênção que você quer estar na igreja, onde você fez a sua campanha. Essa é a grande realidade. Mas o que eu quero passar para a igreja é que aquela lepra física que existia, que as pessoas tanto queriam se livrar dela, porque era um bem, era um mal físico, também era um mal social. Ele não podia estar numa repartição, numa igreja, num comércio, porque era um leproso. Esta mesma lepra existe hoje, nos dias de hoje, perante a humanidade. Não é uma lepra física, mas é uma lepra física, espiritual e corporal. É uma lepra que mata, é uma lepra que vem assolando o mundo inteiro. E se a gente não tomar cuidado, se a gente não abrir os olhos, não ficar atento aonde os nossos filhos, aonde os nossos sobrinhos, aonde os nossos netos estão visitando, estão frequentando, com quem está andando, vai acabar se envolvendo nesta lepra maldita que veio para matar, roubar e destruir. Eu considero como uma lepra satânica, porque foi ele que veio. Satanás veio para mostrar no mundo, que é o nosso derredor, porque o nosso redor está no Espírito Santo do Senhor, mas ele está ao nosso derredor para matar, roubar e destruir. Hoje, na época que vivemos,
lepra se infiltrando na humanidade, principalmente na classe jovem. De 75 corpos, de 100 corpos que na entrada do INL, 75 corpos são de jovens de 18 a 35 anos. Precisamos abrir o olho, precisamos orar, entregar na mão do Senhor. Graças a Deus, na minha casa, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Meus filhos todos estão na igreja. Minha esposa, da casa do pastor Luiz, a família dele, toda na igreja. Mas muitas vezes dentro da igreja tem pessoas que ele não pode falar dessa maneira. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque tem um que ainda está desgarrado e não busca as coisas da casa do nosso Deus. Precisamos orar muito e entregar na mão do Senhor, para que Ele tome conta dessa juventude, para que Ele tome conta dessas pessoas que são frágeis, que como a lepra vem sem você perceber, o pecado vem da mesma forma. A maconha, as drogas estão aí, batendo as portas das escolas, batendo as portas dos nossos jovens, batendo as portas dos adolescentes, para que eles se encaminhem para esse maldito vício que são as drogas, que é uma lepra que vem assolando o nosso país, é uma lepra que vem assolando a nossa juventude. E as autoridades estão aí passando na cara deles, para lá e para cá, traficando com um poder paralelo, até maior do que o Estado, do que o país, do que a polícia civil, do que a polícia militar. Precisamos orar, precisamos tomar cuidado com essa lepra maldita, que não só mata a carne, mas como também leva para o fundo do poço, leva para a morte, que o final de todas as pessoas que se encontram com droga acaba sendo a morte, acaba sendo o óbito, ou através de overdose, ou através de cobrança do traficante, quando você não paga a intimada. Então é realmente uma lepra profunda, cruel, sem dó, não mede esforço de fazer o mal à humanidade. E esta humanidade é os nossos jovens, é os nossos filhos, é os nossos netos, que amanhã possam se desviar desses caminhos. A eu e a minha casa posso falar, mas eu tenho um espinho na carne, eu tenho um irmão, um ex-policial, que perdeu família, perdeu filha, esposa, filho, hoje vive na sarjeta por causa da droga. Agora dia 20, dia 25, 26, 27, estaremos indo a Brasília outra vez, buscando uma forma de interná-lo, para que ele saia da sarjeta. É tudo o que podemos fazer. Já pregamos o Evangelho, já levamos para a igreja, fizemos de tudo, mas o inimigo é muito forte naquela vida, e isso é um espinho na carne, pelo menos para mim, que sou irmão mais velho dele. A gente então esta é a lepra da humanidade, esta é a lepra que existe no nosso meio, pior do que aquela lepra física dos tempos da antiguidade, onde não tinha recurso, onde não tinha remédio. Então precisamos estar atentos, precisamos orar e ficar sempre de olho com quem nossos parentes, nossos filhos estão envolvidos, onde estão andando, aonde foram. Esse negócio de receber um convitinho, vamos ao shopping, vamos à balada, vamos aqui e ali. Não. O jovem que é da igreja nunca deve aceitar esse tipo de convite, porque começa por aí. O inimigo faz com que ele experimente da coisa, para que ele tome gosto e não saia mais. E ele se acuda, se acudando, ele vai com ele, vai a família, vai os parentes, e vai toda uma vida perdida. Acaba no necrotério, acaba morto, porque o caminho da droga é isso aí. É uma lepra que está difícil de controlar. Só com a misericórdia do Cordeiro, só com o sangue de Jesus e muita oração, para que podemos se livrar dessa maldita lepra que é as drogas do nosso meio. Amém? Era essa palavra que eu tinha para a igreja. Eu quero agradecer ao nome de Jesus, agradecer o convite do pastor Luiz, e a gente não mede esforço de tentar ajudar ele